o antigo reduto da boemia local. Assim, o Beco do Fuxico é conhecido, uma rua estreita e bem movimentada no centro de Itabuna. Mas, na década de 1960, o local não tinha tanto movimento assim, como conta um dos comerciantes mais antigos da rua, Alencar Pereira da Silveira, o Caboclo Alencar. O movimento era mais fraco, que o movimento ficava mais estendido na cinquentenária, principalmente naquela época as lanchonetes, né? Tinha lanchonetes em cima, então não tinha um problema de o cinema funcionando, então terminava o cinema, as lanchonetes enchiam, né? E aí em 62 o movimento aqui era mais fraco. Caboclo Alencar é uma figura histórica do beco. Suas batidas são famosas, assim como o horário de funcionamento do bar ABC da noite. Como diz a placa fixada na frente do bar, aqui a hora é dita. Desde a década de 60, esse senhor de 77 anos resiste ao tempo e às mudanças na economia. Até hoje não houve condição de transformar. Então eu venci pelo tempo, né? Dando continuidade no mesmo rumo. O famoso Beco do Fuxico, em Itabuna, era um ponto de encontro entre amigos. E foi a partir daí que surgiu a ideia de fazer a lavagem do beco. Tudo teve início com uma reunião no bar de Batutinha, a partir da ideia do engenheiro soteropolitano Roberto Carlos Grude Glover, conhecido pelos amigos como Malaca. A ideia era recriar a festa do Beco Maria da Paz, que acontece em Salvador. Ele já fazia parte da lavagem do Beco de Maria Paz, em Salvador, que fica no relógio de São Pedro. Então ele disse que esse beco tinha muito mais a ver com o carnaval do que o próprio Beco de Maria Paz, em Salvador. E sugeriu que nós fizéssemos a lavagem do Beco do Fuxico. No primeiro ano nós fizemos, a prefeitura nos mandou um jipe com um trole conduzindo a água. Que o motorista foi dar uma ré, quebrou a mangueira, acabou a água da lavagem. Daí em diante, nós pedimos a Desson Ferreira um caminhão de conduzir óleo das empresas dele com água, e a prefeitura passou, então, a partir desse ano, a mandar o carro-pipa também. Abelardo foi um dos idealizadores da festa, que hoje faz parte do calendário oficial do Carnaval de Itabuna. Hoje o beco é dividido em 3 partes, como conta o jornalista Valmir Rosário. Tem o Baixo Beco, que é ali famoso por ter o Caboclo Alencar, as batidas de Caboclo Alencar. O Médio Beco, que hoje, infelizmente, está desfalcado de qualquer bar. E o Alto Beco, que é onde existe, inclusive, a confraria do Alto Beco do Fuxico, formado hoje por 2 bares, o Escritório e o Artigos para Beber. Então, aqui, apesar de ser 2 bares vizinhos, os frequentadores frequentam os 2 de maneira, como é que diz, concomitantemente, né? Concomitantemente, sem nenhuma divisão. Um participa, um está bebendo num bar, o outro no outro, mas as mesas estão de fora, as conversas, inclusive, são de uma mesa para outra, né? Não é só o bate-papo aí na mesa. A confraria do Alto Beco do Fuxico ainda é o local de encontro de muitos amigos, que se reúnem para um bate-papo no fim da tarde, após um cansativo dia de trabalho, para beber e falar sobre os mais diversos assuntos. Dentre tantas outras peculiaridades do lugar, havia a cerveja coletiva. O começo daqui era realmente uma confraria, desde o tempo de Tiel, aonde a cerveja, inclusive, era coletiva. Apesar de terem 5, 6 mesas o bar e o pessoal ainda ficava lá de fora, quando você pedia uma cerveja, o dono do bar Tiel, ele saía com a cerveja e enchia todos os copos, independente de que mesa fosse. Então você, quando ia sair, em vez de dizer assim, eu vou pagar tantas, você perguntava ao dono do bar, quantas eu pago? Aí ele olhava quanto tempo você estava ali, quando bebeu, aí você paga 2, você paga 3, você paga 4, você chegou agora não paga nada. Então um espaço etílico, democrático desse jeito, você só pode achar mesmo aqui no Alto Beco do Fuxico.
Os anos se passaram e o Beco do Fuxico mudou. Hoje, no local, há um comércio bastante movimentado e poucos bares. Caboclo Alencar não mudou, mas sente falta do intenso convívio social no beco. O que sente mais falta também é o saudosismo naquela época, que já o Beco do Fuxico foi em função da cidade pequena, né? Então o comércio da cidade era Beco do Fuxico, porque tinha aquelas bodegas de vender banana, tenda de alfaiate, tenda de barbeiro. Então a concentração social de grupo é aquilo ali, justamente Beco do Fuxico por isso. Mesmo depois de tantas mudanças, é preciso reconhecer que o Beco do Fuxico se tornou patrimônio cultural da sociedade itabunense. O beco hoje ele é rico em cultura, não é? Porque não é... Qual é o lugar de Itabuna que você tem um Caboclo Alencar vendendo batidas e batendo papo, um homem de uma resposta rápida, um raciocínio ligeiro, de bom humor? Ele, por exemplo, que lugar do mundo você vê um bar com horário de abrir e fechar? Ele abre, tem um horário religioso de abrir e de fechar. É um lugar, por exemplo, onde ele costuma dizer, quando alguém chega lá pedindo para trocar um cheque, ele diz, não, aqui nós temos convênio com o banco, nem eles vendem batida, nem eu troco cheque, né? Aí você chega aqui também, em que lugar você tem um grupo de amigos que frequenta aquilo ali todos os dias, que você vem religiosamente pro bar, mesmo que você não esteja bebendo, você vem para bater papo, para botar a conversa em dia, né? Inflação, dívida externa, desemprego e recessão. Mas o que tudo isso tem a ver com o carnaval? Tem tudo a ver com o bloco Mendigos de Gravata, que todo ano traz para o carnaval de Itabuna um tema político ou econômico atual. A ideia é dizer o seguinte, que o brasileiro, que o trabalhador gosta de carnaval, que está na nossa alma, no nosso sangue, mas que nós não somos alienados, que nós estamos atentos ao que está acontecendo. Então, por isso, a ideia da sátira política. O Mendigos de Gravata foi fundado em 1990 pelo Sindicato dos Bancários de Itabuna. Mas não são apenas bancários que participam do grupo. O bloco é aberto para qualquer pessoa. Já o nome Mendigos de Gravata é sim uma referência àqueles que trabalham em bancos. O bloco deveria ser um bloco satírico, principalmente satirizando a política, e para sermos justos, coerentes, nós iniciamos satirizando a nós mesmos, os bancários. Por isso o nome Mendigos de Gravata, que faz a alusão daquele trabalhador que está lá sempre bem arrumado, usando gravata, camisa de manga comprida e tudo mais, mas sem dinheiro no bolso. Inicialmente, o Mendigos de Gravata era um bloco de batucada. Depois passou a ser puxado por trio elétrico e trouxe grandes atrações para as avenidas, como Tonho Matéria e Márcia Freire. Este ano, os 100 componentes não vão para o circuito principal, vão participar apenas da lavagem do Beco do Fuxico. Sem o apoio oficial, fica difícil o Mendigo de Gravata voltar à avenida. Então, por isso que nós nos limitamos nos últimos anos a participar da lavagem do beco. Mas o nosso objetivo, como eu disse, é nós, o ano que vem, voltarmos à avenida, nem que seja um dia com trio, banda, carro de apoio, para levarmos essa nossa alegria para todo mundo. Já são 40 anos de casados irresponsáveis. A história começou em 1969, com uma brincadeira de amigos. O Bom Casamento Responsável começou numa brincadeira de dois amigos, Eduardo Anunciação e Zito Tintas, que no Beco do Fuxico, eles beberam amanhecer o dia, tomando uma cervejinha e ficaram preocupados como iriam para casa. Aí ele disse assim, rapaz, a gente pode chegar amanhã, que nós somos casados e irresponsáveis.
Aí daí nasceu o nome do Anunciação. Chegou para a gente e disse, rapaz, com esse nome vamos montar um bloco. Aí começaram a montar um bloco com poucas pessoas, e depois o pessoal foi aderindo. Hoje o bloco possui 150 associados, todos homens, que desfilam na lavagem do Beco do Fuxico no sábado e domingo de carnaval. Só é possível sair na avenida com autorização da esposa. A assinatura da patroa deve constar na carteirinha do bloco. Assim, o marido está liberado para curtir a festa e só chegar em casa de manhã sem brigas. Com a devida liberação, os integrantes do bloco caem no circuito da folia, fantasiados com sombrinha, chapéu, bermuda, camisa e sapato. Tudo combinando. O bloco mantém a tradição de velhos carnavais. A banda do próprio bloco, com 35 integrantes, só toca marchinhas. A tradição continua, como é o slogan da camisa esse ano. Justamente por isso, a gente não quer deixar morrer a tradição. Que hoje os carnavais de hoje é mais axé, essas músicas baianas, quer dizer que a tradição mesmo dos casais responsáveis são as marchinhas de antigamente. Eu acho que é por isso que Casal Responsável continua vivo ainda. Além de extravasar nas avenidas, o Casados Irresponsáveis está atento à responsabilidade social. Todos os sábados de carnaval, a turma faz a festa para os velhinhos do abrigo São Francisco de Assis. Cada associado é obrigado a levar 2 quilos de alimento não perecível e a gente faz o carnaval com os velhinhos do abrigo São Francisco. A gente leva todos os associados, leva nosso mini trio e a gente passa assim uma tarde maravilhosa. Tem muito velhinho que mora no abrigo há muito tempo, que fica só esperando o carnaval chegar para o cara ser responsável fazer uma visita a eles e fazer o carnaval deles, que a gente todo ano a gente faz. Para comemorar 4 décadas de alegria, irreverência e tradição, o Casados Irresponsáveis promete animar as avenidas. O nome é sugestivo, os 10 Casados. O fundador explica que o batismo do bloco aconteceu em função de sua diretoria, que era formada por 10 homens, todos casados. Hoje o bloco desfila com 150 componentes. Os solteiros também têm espaço. O bloco sai acompanhado de um mini-trio com uma banda própria. Uma regra é incontestável: música só as de antigos carnavais. Aquelas pessoas que gostam dessa música antiga, o povo tem aplaudido muito o bloco da rua, tanto os caras responsáveis como os 10 casados. Nós somos bem recebidos na avenida, as pessoas, os jovens, os adultos também, certo? Então é por isso que nós ainda vamos manter essa tradição, para que nós possamos manter vivas essas músicas tradicionais. Os integrantes do bloco desfilam sempre fantasiados nas cores preta e amarela, em homenagem à bandeira de Itabuna. Além do bermudão, bata e bandana, um guarda-chuva preto faz parte da fantasia. Mas não pense que a ideia desse acessório foi para proteger da chuva. O guarda-chuva é um símbolo porque nossos amigos concorrentes, o caso responsável, usa sobrinha. Nós achamos que sobrinha não é coisa de machão, né? Aí nós botamos o guarda-chuva.